Vamos tratar hoje do tema da reestruturação produtiva e a financiarização da produção imobiliária. Para isso, nós vamos utilizar como texto de base um do Daniel Sanfelice, intitulado Financiarização e a Produção do Espaço Urbano no Brasil, uma contribuição ao debate, que foi publicado no periódico Rio em 2013, que dá um panorama maior e mais completo mundialmente dos conceitos necessários. Utilizaremos também um texto produzido por mim e pelo professor Raul Ventura Neto sobre a produção financiarizada de habitação de mercado em Belém do Pará. Foi um artigo apresentado no 17º encontro da Associação de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional em São Paulo, em 2017. Eu acredito que esses dois textos podem contribuir para que a gente tenha uma primeira noção e também encaminhar algumas reflexões sobre esse tema. Tá? É importante marcar, né, para entender isso, o que foi que aconteceu entre 2011 e 2012 e a grande crise, né, de 2008, em relação aos desdobramentos globais desencadeados pela crise chamada do subprime nos Estados Unidos. Essa imagem aqui é de 2011, né, do movimento Occupy Wall Street, ou ocupar a Wall Street, a principal área do mercado financeiro nos Estados Unidos, em que a crise promovida pelo financiamento imobiliário chamado subprime nos Estados Unidos alcançou uma grande quantidade de pessoas que, da noite para o dia, em função da impossibilidade de honrar com os seus financiamentos imobiliários, ficaram sem casa. Isso foi uma discussão muito grande, trouxe uma série de desdobramentos no mundo todo, principalmente por mostrar o quão vulnerável à especulação financeira estavam setores considerados fundamentais, como é o caso da habitação e o próprio setor imobiliário. Isso tudo é atribuído a um crescimento econômico centrado na acumulação de capital na esfera financeira, que vem de longa data. Isso é marcado pelas tendências neoliberais e uma espécie de hipertrofia da esfera financeira sobre aspectos como distribuição de renda e de riqueza e o próprio acesso à moradia. O que quer dizer isso? A impossibilidade de que o mercado financeiro desse conta de algumas questões sociais. Logo, há uma dificuldade muito grande para que as políticas econômicas dos países estivessem fora do alcance dessas medidas do governo, do sistema financeiro. Então, para entender a financiarização, é importante trazer para a discussão as diferentes temporalidades do processo de acumulação. O que quer dizer isso? É muito comum nos mercados financeiros atuais que predominam nos países a definição de ganhos futuros, de relações que se fazem a partir da possibilidade de rotação dos capitais e a diminuição de custos relacionados com isso. Ou seja, é uma aceleração do tempo, principalmente na medida em que há uma maior capacidade em função da internet, dos avanços tecnológicos, para acontecer o que é chamado de coletar dinheiro ocioso. Esse conceito de dinheiro ocioso dos poupadores da sociedade nasce da facilidade com que as desregulamentações legais que ocorreram em vários locais do mundo fizesse com que esses poupadores pudessem ter um leque maior de possibilidades para produzir mais-valia. Porque há uma equalização de taxas de juros entre setores e a própria reprodução do capital, de tal maneira que isso tudo se torna um grande mercado único, um grande sistema único no mundo. As finanças, então, passam a ser associadas a uma vasta gama de atividades econômicas e sociais que ultrapassam a esfera financeira estrito sensu. Ou seja, não está mais em negociação ou a penetração do capital financeiro apenas naquelas empresas do mercado financeiro. Elas se expandem para outros setores,
que vão desde o setor do entretenimento até o setor imobiliário, passando, é lógico, por uma série de outras atividades que estão ligadas, por exemplo, à educação, à saúde, enfim. Seria a dissolução da configuração peculiar do capitalismo nos últimos 20 anos, uma hiperextensão das finanças com o florescimento de uma lógica financeira geral, que agora permeia todas as atividades capitalistas e mesmo a reprodução da força de trabalho. Ou seja, até mesmo os mercados de recebíveis, que é a grande novidade, do salário, das aposentadorias, das conquistas sociais, passam a ser objeto desse mercado financeiro, dessa financiarização que o termo abarca. Né? Quais são os componentes dessa financiarização? Isso nasce, como eu falei antes, nas medidas de liberalização financeira dos anos 1980, com o crescimento nos recursos controlados por investidores institucionais, desejosos em aplicarem títulos no mercado de capitais. Isso perpassa tanto os setores privados quanto o setor público. Grandes empresas passam a financiar o investimento de modo direto, mediante a emissão de debêntures e ações, que são documentos que podem transformar determinados ativos, ou seja, converte aquilo que seria o fluxo de renda em algo que pudesse ser negociado. Como eu falei antes, que pode ir tanto da aposentadoria quanto de um negócio educacional, uma faculdade, um hospital, um plano de saúde, um seguro. Tudo isso viabilizado pelas inovações financeiras, a partir do avanço da tecnologia e da própria informação. É o que na financiarização nós chamamos de securitização de ativos, que é o processo de converter determinado fluxo de renda em um ativo a ser negociado em mercados secundários, como os mortgage-backed securities que protagonizaram a crise subprime. O que quer dizer isso? É o financiamento imobiliário no modelo norte-americano. Diferente do Brasil, onde os financiamentos que começaram com o BNH lá nos anos 70, cada pessoa poderia ter um financiamento e esse financiamento teria que ser quitado, ele não poderia transferir, a não ser que fossem meios ilegais. Nos Estados Unidos isso é absolutamente diferente, e também na Inglaterra e em outros países. Ou seja, a comercialização dos financiamentos é muito comum e era amparada por lei. O que acontece com a financiarização? Isso abrange novas situações. No Brasil ainda não há uma liberalização completa disso, mas já há uma série de possibilidades, principalmente para negócios secundarizados, né? Não exatamente a compra do imóvel, mas muito mais a construção do imóvel, que seja feito com um capital que não está mais preso nas regras como nós tínhamos antigamente. Então, quais são os elos entre o financeiro e o imobiliário? Isso já havia sido trabalhado pelo David Harvey quando ele fala da tendência à transmutação do solo e seus melhoramentos em uma forma de capital fictício. Não é apenas a terra, é principalmente aquilo que você vai poder construir na terra. Aquilo que será um capital fictício na medida em que ele ainda não existe, mas ele é regulado, ele é definido a partir de uma permissividade construtiva. É o reconhecimento da presença de interesses financeiros na renovação de algumas áreas urbanas, áreas de negócio, como os CBDs, das grandes metrópoles do mundo. E depois, no próprio colapso dessas bolhas imobiliárias, que são cada vez mais que são dependentes do sistema financeiro. Isso vai acontecer em grandes incorporadoras, inicialmente no Rio e São Paulo, mas depois para fora em outras regiões, justificada pela expansão territorial dos negócios imobiliários urbanos e uma ruptura com o padrão de urbanização anterior. Esse padrão de urbanização anterior ele é muito importante para a gente pensar a cidade brasileira a partir de 2018, 2019. Porque novas frentes de crescimento urbano e da criação de novas centralidades ocorre muito nas capitais brasileiras. E isso tem tanto a presença do financeiro, por meio do privado, mas também do público, na medida em que o papel do Estado nas transformações é quando há
uma plataforma de valorização financeira internacional que cria facilidades ou cria atratividade para que esse capital entre nos países. Nos estados, isso é obtido a partir da austeridade fiscal, de privatizações, da diminuição da máquina pública, de uma liberalização financeira e comercial e o estímulo ao financeiro direto, né? A entrada do financeiro de forma direta. Aqui eu gostaria de fazer um pequeno parêntese para trazer uma reflexão que é importante na área da arquitetura. Isso ocorre ao mesmo tempo em que nós podemos dizer de que a emergência de uma ruptura com a ideia modernista acontece na arquitetura e na produção imobiliária, na produção dessas novas áreas nas cidades. Então é importante observar o que muda nessa produção. Muda o planejamento e o desenvolvimento, antes concentrado em planos urbanos de larga escala, de alcance metropolitano, tecnologicamente eficientes e racionais, e por uma arquitetura que é muito mais despojada. A imagem adquire poder na medida em que é valorizada, em detrimento do conteúdo. Há um internacionalismo no mercado mundial das forças da natureza, do homem, do maquinário, da revolução agrícola. A análise de Marx mostra que o capitalismo promove o individualismo, a alienação, a fragmentação, a efemeridade, mas também a inovação, a destruição criativa, o desenvolvimento especulativo e mudança nos métodos de produção e de consumo, da própria experiência de espaço e tempo. O Estado, inclusive, trabalha na montagem de novas formas de regulação, caminhando na direção de que nós chamamos de regime flexível, que vem resultando no modelo de desenvolvimento liberal produtivista, quanto mais extensivo. Então, as transformações que nós vamos observar na arquitetura estão associadas, estão dando forma, quanto muito talvez dando só forma, para determinadas condições de apropriação e de consumo nas cidades. Essa transformação do modernismo ao pós-modernismo é acompanhada de transformações políticas e econômicas, especialmente após o final do século XX, quando o Fordismo e o keynesianismo passam a essa acumulação flexível, que leva a mudanças nas relações de trabalho e de consumo e a emergência de forças sindicais, por exemplo. Essa nova experiência do Estado, do espaço e do tempo leva a uma necessidade de discuti-los, bem como compreender a existência de experiências individuais e coletivas. O que muda nesse processo todo? O que foi importante que a gente possa associar com o tema da financiarização e da acumulação flexível? É que parte do modelo fordista de produção de massa, que contribuiu na estética modernista, muda para a acumulação flexível, integrante do discurso da condição pós-modernista. Termo que designa o confronto direto com o Fordismo, que permite maior flexibilidade nos processos e mercados de trabalho. Você compra algo que não é produzido no seu país, é em parte produzido no país, você usa a companhia telefônica celular que não é do seu país, mas que tem uma penetração ainda maior e que dita padrões de consumo que não são exatamente aqueles ligados ao período moderno. Dessa forma, é questionado ainda se o pós-modernismo representa o afastamento do modo de pensar a condição social ou se reflete a mudança da maneira de operação do capitalismo. São as duas grandes questões que se impõem à discussão desse momento. Com a pós-modernidade, há múltiplas formas de alteridade emergem das subjetividades, do individualismo, do comercialismo e do empreendimento. O próprio pós-modernismo se define como um movimento caótico e determinado a resolver os problemas do modernismo, fato que o torna uma caricatura de si mesmo. Aqui na charge mostra o conflito, né, do capitalismo, da destruição modernista do antigo tecido urbano de Paris para uma padronização. O que a gente vive? Talvez vivamos novamente tudo isso, mas sem esse compromisso da padronização. Dando um salto aqui na discussão, nós vamos, a partir do segundo texto, observar o que foi a chegada dessas incorporadoras de capital local em Belém e a busca pelo know-how local. Esse gráfico aqui mostra a ação de uma empresa, a Ímpar, que é uma daquelas 5 mostradas no quadro à direita, que a partir de 97 passaram a
criar parcerias nas várias localidades, inclusive aqui no Pará, em Belém. Elas chegam na onda da financiarização, já são empresas com capital aberto nas bolsas, que já se beneficiam das flexibilidades do regime de acumulação flexível, mas que buscam essas localizações principalmente porque as empresas locais, essas aqui mostradas com as logos de cada um desses locais, vão se associar a elas em busca do conhecimento do mercado e de da cultura local, a facilidade no acesso aos órgãos locais, que levam a menores tempos de aprovação dos projetos, acesso a oportunidades de prospecção dos terrenos, quando não acesso ao próprio banco de terras que essas empresas locais possuem, e o apoio operacional local e a capacidade de construção, com grandes transformações tanto nos canteiros de obras como nos projetos arquitetônicos e também no arranjo de localização desses projetos. É o que a gente pode destacar aqui em Belém, comparando o que nós chamamos de Nova e Velha Belém. Aqui uma foto da Avenida Doca de Souza Franco, que poderia ser chamada hoje de Velha Belém, da década de 1980, e aqui uma foto aproximadamente do mesmo ano. Já em 2016, o barulho aqui está grande, desculpa. 2016, que mostra como que a chegada dessas empresas associadas ao local vai intensificar a verticalização dessa área. Primeiro, próximo ao centro de Belém, né, em direção à Baía do Guajará, com a construção de edifícios cada vez mais altos, utilizando das parcerias entre as empresas que chegaram e as empresas locais, com transformações muito marcantes, como é, por exemplo, a transferência do antigo silo do Moinho de Trigo, localizado no bairro do Marizal, para dar lugar a 3 novas torres, né, que foram incorporadas nessa localização. Além disso, o crescimento em direção à nova estruturação urbana da chamada Nova Belém, a partir da transformação de antigas fazendas que possuíam uma lógica de glebas que deu oportunidade à criação primeiro dos condomínios horizontais e depois dos condomínios verticais, né, que são muito ligados a essas transformações, de tal maneira que a Nova Belém de 2018 tem uma paisagem marcada por esses condomínios fechados e novos padrões de consumo, como shopping center, com a alteração do sistema de transporte, ou seja, das condições dadas pelo Estado em parceria com essas empresas para que possa viabilizar esse crescimento, né? Existe uma tipologia muito marcante, que são os condomínios verticais, e que vão alterar bastante essa forma de ocupação e de apropriação da terra. Tá? E fica aquela pergunta, a retomada depois da crise de 2018, nós estaremos trabalhando num novo ciclo de expansão imobiliária, quando novos bairros passam a ser propostos, como o condomínio Cidade Cristal e o próprio shopping Bosque Belém, nessa relação entre o local de consumo e o local de moradia. Para que a gente conclua, eu vou fazer uma revisão rápida aqui das conclusões de Sanfelice para que a gente possa levar ao debate. Primeiro, entender que há um esforço de converter o ambiente construído em um título financeiro, capaz de ser negociado em qualquer lugar, dotado de um grau mais ou menos elevado de liquidez, baseada principalmente no fluxo, e que é uma condição sine qua non, quer dizer, tem que existir para que os grandes investidores institucionais possam se apropriar dessa fonte gigantesca de rendimentos. Há, por outro lado, um empenho por parte do Estado nos últimos 20 anos em aprimorar as condições jurídicas e institucionais que fortalecem os negócios com a propriedade privada do solo e as relações desses negócios com o sistema financeiro. Por outro lado, é importante chamar a atenção para o reordenamento escalar do processo de urbanização no Brasil, que é sem precedentes. Desde a criação dos programas governamentais, como é o caso do Minha Casa Minha Vida, mas também o aparecimento de agentes financeiros globais, representados por fundos de pensão, seguradoras, mutual funds e hedge funds, que são aqueles fundos novos que surgem a partir da flexibilidade da acumulação capitalista e que podem e se interessam por uma variedade muito maior de negócios.
E, por fim, a financiarização, em sua relação com a produção do espaço urbano, pode ser lida como um rearranjo escalar que articula de forma inédita as escalas globais e local no processo de urbanização. É isso.